Convido a todas as queridas irmãs presentes nesse encontro para, nesse momento, espiritualmente, darmos as mãos e juntas vamos nos apresentar com a devida licença, com a devida permissão, perante o Senhor da vida e pedir a Ele para que nos abençoe, através da presença de Jesus, o Divino Mestre, nesses momentos que juntas aqui estamos com um propósito único de ajudar, de sermos úteis, de poder transmitir, somado um a um, o que há de melhor em nós, em nosso ser, como gratidão por todas as bênçãos recebidas por vós, Pai Celestial, e por vós, Jesus, Divino Mestre. Vamos iniciar esse encontro acompanhando a querida irmã Cíntia, que fará a prece inicial, e em seguida a irmã querida Cecília, que fará a harmonização. Querido Mestre Jesus, Deus Pai misericordioso e justo, aqui nos encontramos reunidas para mais uma tarde de estudos. Agradecidas que somos pela nossa oportunidade de aqui estar encarnadas em pleno aprendizado durante todos esses anos, e especialmente nessa época em que atravessamos a pandemia. Agradecidas, então, pela nossa vida, agradecida pela vida dos nossos familiares, dos nossos amigos, e pedindo sempre, Senhor Jesus, que a tua paz esteja no meio de nós. Graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Vou compartilhar o texto. Ok, já está disponível. Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, Mocidade. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para viagem importante. A infância foi a preparação, a velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e terminar a viagem com o êxito desejável. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil, que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem um índice da segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Aqui eu acho assim, ele fala da nossa responsabilidade, né, como pais, como adultos orientadores, né, dos jovens. Assim, a gente dá o valor aos estudos, à ciência, mas a gente sempre direcionar, né, para que tudo seja usado para o bem, né, com justiça.
E também sempre a gente procurar dar essa orientação espiritual para ele, direcionando para Jesus, né, para Deus, e sendo assim exemplos também, né? Não adianta a gente só falar e não praticar. É a gente plantar essa sementinha dentro deles, né? Que senão a gente acaba criando, né, pessoas com bastante conhecimento, estudo, com inteligência, mas pessoas desorientadas, assim, pessoas sem valores, né, na verdade. E que vão acabar fazendo um mau uso de todo esse conhecimento que ele adquire. Eu estou lendo um livro, né, que chama, não sei se vocês já leram, Confissões de Santo Agostinho. Ele fala justamente disso, dessa juventude, né, que Santo Agostinho teve toda essa fase, assim, de muitos erros, e a mãe, né, com uma pessoa de muita fé, com muitos exemplos, assim, que acabou, assim, dando essa influência maior para ele, e ele acabou trazendo Deus, né, para dentro dele. Então, ela fez toda essa diferença nessa orientação. Então, muitas vezes a gente, quando fala com jovens, a gente fala, parece que está falando sozinha, assim, parece que a pessoa não está prestando atenção, não quer ouvir, né? Mas a gente tem essa função, né? A gente é chata muitas vezes, mas temos que cumprir esse papel, né? A gente, no fim, sabe, né? Que a gente que criou, né? Sabe que em algum momento, né? Em algum lugar, o que você fala fica guardado e em algum momento ele vai ter esse despertar, né? Vai acabar tendo essa compreensão. Eu acho que o que eu entendi, assim, desse texto foi mais ou menos isso. Se alguém quiser complementar, por favor. Eu posso falar, Iro? Eu diria que a juventude, nós todos já fomos jovens, então a gente sabe, colocando-se no lugar do jovem, a gente sabe que traz em nós uma certa rebeldia numa fase de idade que é muito difícil conter, aos pais conter, essa é a grande verdade. E depois com os filhos, né, a gente percebe que como a gente errava, né? Então, a gente quer que os nossos filhos acertem, mas a gente também aprende que a gente só consegue crescer com os erros, desde que ele se torne aprendizado efetivo na nossa existência. Então, eu acho que cabe, o que falta, no meu ponto de vista, sinto hoje bastante, é o evangelizar para a vida, né? O jovem não quer saber do Cristo. O Cristo não encanta ao jovem, né? Essa é uma maturidade que só o adulto vai descobrir. Ele vai buscar, ele percebe que esse vazio. Mas eu acho que a gente tem que dar as bases para que o jovem possa trabalhar, como diz no texto, bem ao final, né? Ele fala, né, que ele possa seguir a justiça, a fé, o amor e a paz. Como ele vai buscar isso? Ele busca isso na família. Então, a família tem que dar esse senso de justiça, a família tem que dar os exemplos de caridade, a família tem que procurar pautar pelos exemplos. E o jovem, ele vai se pautar também para isso na vida, de alguma forma, né? É muito difícil a gente buscar hoje um respaldo na mocidade, porque eles são alheios às nossas vontades de adulto. Mas é a família, é a base educativa, é a base moral que vai dar esse encaminhamento. Todos nós passamos pela mocidade. Né? O Cristo tinha uma missão. Quando jovem, ele cumpriu a dele. Né? Mesmo sendo jovem, ele passou pela infância, ele passou pela mocidade, na fase adulta, ele nos trouxe os melhores exemplos. E a gente tem que procurar ser assim para os nossos filhos, né? Para essa mocidade que está aí, para buscar, através da evangelização, o papel do espiritismo nesse sentido. Eu que fui evangelizadora lá na casa do Manuel Bento, a gente percebe o quanto é importante a sedimentação desse Cristo no coraçãozinho da criança na fase infantil, né? Porque ela já fica nessa semente plantada. E esse desabrochar, ele vai vir naturalmente, porque no espírito vai sobressair tudo que ele trouxe de bagagem com ele, e aí ele vai ter, somado a isso, a educação, para que ele possa desenvolver todos esses sensos colocados no texto no final, né? Amparado aí pela família, obviamente.
Eu só vou fazer uma observação no que você falou, né? Confirmando exatamente essa última parte que você disse. A importância da evangelização da criança. Porque o jovem vai passar por essa fase mesmo de distanciamento, mas a sementinha está lá porque a gente colocou enquanto eles eram crianças. Isso é a parte mais importante, ao meu ver, e da minha experiência também, né? E aí vem um amadurecimento mais tarde, realmente. Isso aí é a experiência minha, né, com os meus filhos. E aí você vê a importância que foi a plantação, né, o plantio, né, melhor dizendo, das sementinhas na infância. Bem colocado, Raquel. Exato. Uhum. Eu também penso como vocês que se colocaram, porque se a família não for exemplo, a criança, principalmente as que estão nascendo ultimamente no planeta, que são um pouco mais evoluídas, elas percebem se tem o exemplo ou não da família e elas rapidamente elas fazem um raciocínio e elas falam, mas você não fez isso ou sim, fez isso. É necessário realmente que seja nessa idade, porque na juventude, na adolescência, eles já vão estar mais ou menos formados e eles vão seguir mais a natureza deles se não houver essa essa atenção especial, que os pais, eles têm essa função. Não é apenas colocar no mundo, não é apenas gerar. É muito importante o papel dos pais e, tristemente, poucos pais, poucas mães têm essa noção e eu conheço mães e pais que deram um exemplo que os filhos são admiráveis. Mas, infelizmente, a maioria não é assim. Porque foi desde o berço. E é como o ditado popular fala no Brasil, né? Que tem que ser desde o berço, para quando chegar nessa idade já estarem já enraizados saudavelmente. O maior alento é que nenhuma das ovelhas se perderá, né? Com certeza. Por mais que elas fujam, todas serão encontradas e lá no final nos encontraremos todos juntos como uma família que é a humanidade terráquea. Vamos ao Evangelho? Vou compartilhar. Por favor, Raquel. Obrigada. Pronto. Bom, o Evangelho é o capítulo 15, fora da caridade não há salvação, e o tema de hoje é o necessário para salvar-se. O bom samaritano. Mas quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará sobre o trono de sua majestade, e serão todas as gentes congregadas diante dele, e separará um dos outros, como o pastor que aparta dos cabritos a ovelha. E assim porá as ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que hão de estar à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era hóspede e recolheste-me, estava nu e cobriste-me, estava enfermo e visitaste-me, estava no cárcere e vieste ver-me. Então lhe responderão os justos, dizendo: Senhor, quando é que nós te vimos faminto e te demos de comer, ou sequioso e te demos de beber? E quando te vimos hóspede, te recolhemos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou no cárcere e te fomos ver? E respondendo, o rei lhes dirá: Na verdade vos digo que quantas vezes vós fizeste isto a um dos meus irmãos mais pequeninos, a mim é o que fizestes. Então dirá também aos que hão de estar à esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que será aparelhado para o diabo e para os seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era hóspede e não me recolhestes, estava nu e não me cobristes, estava enfermo no cárcere e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor,
quando é que nós te vimos faminto, ou sequioso, ou hóspede, ou nu, ou enfermo, ou no cárcere, e deixamos de te assistir? Então lhes responderá ele, dizendo: na verdade vos digo que quantas vezes o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. E irão estes para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. Mateus, capítulo 25, versículo 31 e 46. Interessante esse... Nunca foi tão atual essa lição, né? Porque nós estamos neste momento. Inclusive, ontem eu estava comentando com a Cleide, que eu falei assim, Cleide, Deus é tão generoso e tão misericordioso que ele diz nas passagens bíblicas que nós somos copartícipes dele. Meu Deus do céu! Na ordem do dia nós estamos tão distantes disso, é que ele vai pegando, né, na sua infinita misericórdia, ele vai contando conosco na obra, mas estamos muito distantes, porque ainda o egoísmo e o orgulho imperam, e nós estamos vendo isso hoje, tantas pessoas partindo, sofrendo. Por quê? Por falta de amor, por falta de caridade. E isso, fazendo um link com o que a Cecília falou, é uma questão que vem de berço, né? Que se tivesse talvez sido passado o evangelho, a nossa verdadeira missão na Terra, de compartilharmos do que é sermos irmãos, de sabermos que somos filhos todos do mesmo Pai, né? Que temos um irmão como exemplo, que é Jesus. E acredito que as coisas teriam sido bem diferentes. Mas enquanto não tivermos essa consciência, estamos aí vendo todo esse sofrimento que impera, né? E nós somos obrigados a... Obrigados não. Eu acho até uma questão até de sabedoria, de entendermos qual o verdadeiro propósito da vida, né? E o verdadeiro amor de Deus. Então, quando eu falo do bom samaritano, eu entendo que é nós abraçarmos, colocarmos o nosso chapéuzinho e cumprirmos a missão que nos dispusemos aqui, né? De passar o evangelho, de cumprir o evangelho, de ter essa consciência. Eu vejo o bom samaritano nisso, e só sairemos desse sofrimento todo que está na Terra quando nós entendermos a nossa verdadeira missão, porque senão continuaremos sofrendo. É um vírus daqui, toda hora vai aparecer um desafio, até que possamos aprender. E nunca é tarde. Eu penso assim, vocês estavam falando da questão do estudo do Evangelho. Nós plantamos uma sementinha, mas cada um tem um tempo para amadurecer, né? Eu lembro que os meus pais, teve uma época, quando eu cresci, durante uns 15 anos eram católicos, depois se tornaram espíritas, mas eles tinham esse cuidado de passar para nós esses conhecimentos. E na medida que nós nos tornamos adultos, eu segui pelo ramo da doutrina espírita. Eu tenho um outro irmão que é simpatizante, mas ele já procura outras coisas, e o outro não quer saber de nada, nada. Ele acha que ele em casa, ele, a família dele ali fechadinho, dia 28 vai na igreja de São Judas, que está tudo certo. É um pensamento, mas eu entendo assim, meu pai passou tudo, falava, explicava, demonstrava, tinha essa questão de não só de passar o conhecimento, mas também de demonstrar isso fazendo caridade, ajudando as pessoas, ele e minha mãe. Então, eu acho que isso é importante e fez a diferença na minha vida, agora falando na minha pessoa, fez diferença na minha vida, e eu passei isso para os meus filhos, e daqui a pouco passarei para os meus netos também, porque nesses momentos de sofrimento que nós estamos passando, esses desafios, faz toda a diferença. É tão bom você saber que você pode contar com um pai, né, zeloso,
que é Deus, com o irmão que é Jesus, mas nós temos que cumprir a nossa missão, nós temos que ser o bom samaritano. Eu acho que esse é o grande desafio nosso. Foi isso que eu entendi. Se alguém quiser completar, fique à vontade. Eu gostaria, por favor. Na verdade, juntando tudo, eu concordo com todas vocês. É muito interessante a fala de todo mundo. Mas eu entendo que a hora de aprender é toda hora, não tem idade. Na verdade, o Evangelho fala disso. Ele nos cobra a mudança o tempo todo, porque nós estamos num caminho de regeneração. É um caminho de nos ajustarmos e de consertar os erros. Porém, Emmanuel nos chama atenção para as questões da mocidade. E por que as questões da mocidade? Porque a gente entende também, porque a doutrina nos ensina isso, que a criança, o jovem, ele é como uma esponjinha, ele vai absorver aquilo que ele aprende. O texto que a Cecília nos trouxe fala de um marinheiro. Então, a gente tem que entender que precisa existir o comandante. E o comandante, ele começa primeiro com a família, é sempre o pai e a mãe. Depois, o texto que a Vivian nos traz nos mostra a necessidade da gente assumir o controle da nossa comunidade, da nossa sociedade. Então, sim, somos responsáveis por todas as crianças e adolescentes que estão à nossa volta. E qual é a forma da gente trazer o melhor exemplo? É nos evangelizarmos. E o que é isso, evangelizarmos? É agirmos com uma moral muito mais superior. Só que Jesus já deu esse caminho. Esse caminho é o caminho da caridade, do amor, do respeito, é o caminho da ordem, da verdade. Algo que, aparentemente, nas palavras, é tudo muito fácil, tudo muito tranquilinho, mas é desafiador, porque por trás disso tem o nosso egoísmo, tem os nossos orgulhos, e a gente precisa, então, entender que a gente precisa adquirir virtudes, e as virtudes é através da prática. Então, nós somos responsáveis por absolutamente de tudo e todos que estão à nossa volta. Então, assim, eu entendo que a família, com certeza, é a primeira etapa. Então, assim, são os pais, são os irmãos mais velhos, são os primos, são os tios, viu, tia Raquel? São as pessoas que estão em volta das nossas crianças. São os professores, são as creches, são as babás. Todo mundo é responsável por aquilo que essas crianças estão absorvendo. E todos nós com as nossas próprias atitudes, porque tudo que a gente faz tem alguém olhando, e por que não tem uma criança, mesmo que não seja do seu sangue, olhando o que você está falando, o que você está fazendo, o exemplo que você está dando, até no mercado, aquilo que você está fazendo, o que você derruba, você não pega, o que você estraga, olha que exemplo fundamental para que essa criança adquira consciência e bons conceitos sobre a vida. E a gente, como sociedade brasileira, a gente realmente precisa refletir muito sobre isso. Obrigada. Mais alguém que gostaria de falar? Vamos às vibrações. Dora, por favor, querida. Sim. Antes de... Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, estamos, querida. Então, antes das vibrações, eu gostaria de ler um texto, pequenino texto, que, por coincidência, hoje eu li no meu evangelho. É bem pequenininho, né? Então, ele fala sobre a luz. A luz é o verdadeiro poder. Quanto mais pontos de luz, mais ela aumenta sua intensidade, sem jamais prejudicar aquele a que está próximo. Ao contrário, um ponto de luz, quando se aproxima do outro, só faz aumentar ainda mais a luz do outro ponto. Então, isso vem nos dizer como é importante a nossa missão de luz que nós somos. E esse momento que agora a gente vai unir as nossas luzes, junto à luz de Jesus, é porque vai aumentar muito mais, e é por isso que aqui nós estamos.
Então, com esta mentalidade, com este pensamento, vamos unindo a nossa luz, a luz de Jesus, com muito amor. E vamos formando um círculo bem grande de luz, e esta luz que seja luz da prosperidade, a luz da paz, a luz da transmutação, a luz da prosperidade e a luz do amor, que envolva neste momento o nosso planeta. Sim, Jesus querido, que assim seja. E que a luz da transmutação possa transmutar todas as energias negativas em energias positivas. Que assim seja, Jesus. Vamos trazendo essa luz e o nosso amor para o nosso Brasil. Orientando, dando discernimento aos dirigentes, dando muita força e muita fé a todos nós. Sim, Jesus, que assim seja. Aproveitamos também direcionar esta luz e esse amor para os hospitais que tanto precisam. A comissão de frente, esta linha de médicos, cientistas, operacionais, segurança, que eles sejam fortalecidos, sejam protegidos por ti, Jesus querido, e que essa nossa luz, esse nosso amor, possa chegar até lá também. Vamos agora pedindo que essa luz chegue para os trabalhadores que estão na ativa, tomando o ônibus, metrô, trem, que eles possam ser protegidos e envolvidos com teu amor, Jesus querido. Vamos vibrar para aqueles que não têm alimento, alimento físico e alimento espiritual também. Que essa luz possa chegar até eles, que esse nosso amor também possa atingi-los. Pedimos agora pelos nossos familiares, deixando em aberto uma vibração para aquela pessoa que mais necessita nesse momento. Que assim seja, Jesus. Pedimos por nós, para que a nossa fé seja aumentada e fortalecida, para estarmos sempre em contato contigo, querido Jesus. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Dorinha querida, peça, por favor, para fluidificar as nossas águas, por favor. Obrigada. Dora. Oi? Dora, você tá? Peça, por favor, para fluidificar as águas. Ah, sim, desculpe. Então, nesse momento, aproveitando todas essas energias salutares, vamos pedir que Jesus, mais uma vez, que essas águas sejam fluidificadas para o nosso fortalecimento físico, moral, espiritual, emocional. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Cleide, você pode fazer a prece final, por favor? Obrigada. Então, após tantos exemplos que recebemos da imagem do nosso querido Jesus, nosso irmão maior,
que possamos continuar sempre nessa senda do Evangelho, sempre orientados por essa equipe espiritual que sempre está conosco. E assim, então, aproveitar para agradecer todos esses espíritos maravilhosos que nos rodeiam, que nos inspiram, que nos protegem, que nos ajudam sempre. Que Jesus esteja sempre em nossos corações, em nossas mentes, que possamos agir da melhor forma possível, como o Evangelho nos sugere, nos ensina. E agradecendo por mais esse momento gostoso entre irmãs, que possamos levar essa sensação de amor, de carinho, de envolvimento de todas nós, para toda a nossa semana, e que essa paz continue reinando em nossos lares e em nossos corações. Graças a Deus e graças a Jesus, nosso Divino Mestre.